E aí, estamos ao vivo? Sim, sim, ao vivo. Bom dia a você. Hoje é segunda-feira. Você que está acompanhando aqui pelo YouTube do professor Chacon, seja bem-vindo. Você que já é meu aluno, minha aluna, ou você que não é, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no dia 12 de outubro. Se você está assistindo essa aula ao vivo agora, é sinal de que você é resiliente, você é persistente, você é dedicado. Eu digo aqui, só quem é comprometido para estar aqui. Ele não é comprometido comigo, com o Chacon, não. É comprometido com o seu futuro, com o futuro da sua família, com o seu sucesso profissional, com a sua estabilidade. Não sou eu quem estou aqui para ser a sua babá, é você quem está aqui para poder fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, especialmente porque a gente está falando de concurso público, e concurso público vai passar por algumas reformulações. Eu falei aqui na live da semana que jamais vai deixar de ser interessante o concurso público, seja com estabilidade, seja sem estabilidade, mas, enfim, você sabe que você precisa passar o quanto antes. E se você está aqui no dia de feriado, nesse dia de manhã, segunda-feira, 7h30, é porque você quer e vai acontecer. Beleza? Então, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre espécies de atos administrativos, tá? É um assunto, eu priorizo aqui nesses assuntos que eu escolho aqui, eu priorizo primeiro assuntos mais recorrentes nas provas, tá? Assuntos que costumam cair mais de uma forma geral, né? Nessas bancas principais, banca CS, por exemplo. Também prefiro priorizar aqui alguns assuntos que são mais complexos e que caem também, né? Além de serem muito incidentes em prova, também caem em prova e são mais complicados. O pessoal demanda uma maior necessidade de assistir uma aula como essa, por exemplo. Beleza? Mas a ideia desse canal e dessas aulas é sempre uma aula curta, direta, objetiva, indo direto ao ponto, naquilo que é mais recorrente e da forma como se cobra em prova. Beleza? O papel do professor não é só ensinar você. O papel do professor, especialmente voltado para concurso público, é fazer com que você não perca tempo nesse estudo para concurso e você estude aquilo que é mais importante. Tá bom? Então, quando a gente fala de espécies de atos administrativos, eu vou até colocar aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela aqui, um documento, tá? É como se eu estivesse no quadro escrevendo para vocês, beleza? Acho que quem está aqui está assistindo legal, quem for entrando vai assistindo, quem não entrar, nós temos, quem está assistindo, diga aí, estou presente, hashtag estou na aula, e aí a gente vai tendo um feedback, vai conversando, eu vou anotando para vocês, tá bom? Então, nessas aulas de Chacon toda segunda-feira, eu pretendo fazer nesse formato a partir de agora. Antes eram aulas gravadas, mas agora eu pretendo fazer dessa forma ao vivo, até para interagir com vocês. A gente vai fazer, eu vou fazer algumas anotações aqui, certo? Algumas anotações nessa telinha, nesse documento que vocês estão acompanhando aí, eu estou compartilhando com vocês. E depois eu vou disponibilizar esse documento, esse conteúdo com essas anotações para vocês. Mas o interessante é que vocês já peguem e já anotem, inclusive porque eu vou falar, é óbvio, muito mais coisa do que vai ser redigido, tá? Então, anota, pega, não perde, e isso. Vamos começar a falar disso daqui, porque hoje também ninguém tem tempo a perder, né? De repente você programou um almoço com a família. Prometo que eu libero você logo, talvez são 7h39 no meu aqui, talvez até 8 horas no máximo eu libero você, tá? Primeira coisa, gente. Só uma observação importante. Esse material PDF vai ser disponibilizado para vocês no meu grupo do WhatsApp, tá bom? Se você ainda não conhece o Instagram do professor Chacon, vai lá no Instagram, ó, IG, @prof_Chacon. Vai lá no meu Instagram e uma vez no Instagram, você vai lá no link que tem na descrição, né? Você vai ver lá professor de direito administrativo, tudo mais, assessor do Ministério Público, e você vai ver lá um linkzinho, você vai apertar nesse link. Se você tiver no computador, você vai clicar nesse link e vai aparecer um campo com vários quadradinhos. Um deles é o WhatsApp. O primeiro deles lá é o WhatsApp. Você clica para entrar no WhatsApp e receber muito material exclusivo, inclusive esses PDFs que vão rolar nessa aula. Beleza?
O outro é o YouTube. Você já está no YouTube, só não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Tem aqui, ó, para você que está assistindo, eu não sei onde é que você está, se você está no aplicativo, então se você está no computador, não sei. Mas em algum campo do seu YouTube tem para você se inscrever, tá? Inscreva-se. Tem aqui, para mim, aqui eu estou no computador um pouquinho embaixo, né? Ao lado da minha imagem aqui. Para você deve ser também um pouco abaixo da imagem da tela que está aparecendo aí da aula. Beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro, deixa eu colocar aqui, ó. Entre no grupo do WhatsApp para receber materiais exclusivos. Beleza? E, gente, como a ideia aqui não é perder muito tempo com a escrita, se tiver algum erro de português, vocês relevem aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, as espécies de atos. Para lembrar das espécies de atos, você vai lembrar dessa regrinha aqui, ó. NONEP, tá bom? Ou tem gente que gosta dessa aqui, ó. Pônei. Né? Aquele pônei, sei que é pônei com I, mas é pônei, aquele cavalinho pequenininho, tá bom? Gente, o que eu quero dizer quando eu falo de NONEP ou de pônei? E presta muita atenção, tá? Que para acessar o PDF, o PDF ele vai bloqueado com a senha e a senha vai ser dada nesta aula, tá bom? Essa aula vai ficar salva por uma semana para vocês, certo? Quem assistir a aula vai pegar a senha e vai lá e pega o PDF no grupo do WhatsApp e baixa para poder guardar. Beleza? Claro, sempre tem, professor, você quer dificultar? Não. Eu quero tentar fazer com que você tenha compromisso. Compromisso. Se você não é capaz nem de assistir uma aula de 20 minutos, meia hora, de um assunto que cai recorrente em prova, é importantíssimo nas provas. Se você não tem essa capacidade de assistir meia hora de aula, e também entrar no WhatsApp, você vai ficar... Tem aqueles que vão ficar procurando, né? Vão perguntar, assiste essa aula e me dá a senha? Tudo bem, saiba que você está se sabotando, beleza? Claro que tem exceções, você tem, às vezes, justificativa para isso, você tem uma impossibilidade, não deu para assistir, questões, sei lá, técnicas, o computador não pegou e tudo mais, beleza? Não estou falando de todo mundo. Mas se você tem condições de assistir a aula, assista. Partilha para a galera, chama todo mundo, já combina na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 7h30 da manhã, já chama a galera, chama todo mundo para vir e vocês trocarem ideias aqui, eu falar com o professor Chacon aqui no grupo, beleza? E o grupo, o material PDF no WhatsApp com a senha que eu vou dar aqui no meio dessa aula, fiquem ligados, certo? Vamos lá, NONEP, gente, o que são? Eu prefiro o NONEP, vou usar o NONEP que é o primeiro que está aqui, tá? O que é o NONEP? São 5 espécies de atos normativos, são 5 espécies de atos administrativos. Já comecei falando do primeiro. Normativos. Atos normativos. Atos ordinatórios. Atos negociais. Atos enunciativos. E atos punitivos. Beleza? NONEP. Atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Tá? Vou até colocar aqui uma cor para vocês. NONEP. Beleza? Gente, o que você precisa saber dentro desse tema nas suas provas? Primeiro, não confunda isso com classificação dos atos, ok? Classificação dos atos é que você vai pegar os atos administrativos e você vai distribuir em alguns grupos. Então, tem aqueles atos simples, complexos e compostos, cai muito na prova. As classificações não caem tanto na prova, mas quando caem, essa é a mais recorrente. Tem classificação quanto à liberdade, que são atos vinculados e atos discricionários. Tem a classificação quanto os destinatários, que são atos individuais e atos gerais, e assim vai, beleza? Não confunda com classificação, isso é um outro tema. Aqui a gente fala só de espécies. Assim como acontece com a classificação dos atos, espécies dos atos é um assunto muito teórico, é um assunto muito doutrinário. Você não vai ver a lei conceituar, a lei dizer quais são os atos normativos, quais são os atos ordinatórios. Você não vai ver a lei dizendo isso. Você não vai ver nenhum ato normativo explicando isso. Quem fala disso é a doutrina.
Beleza, são os livros de direito. E qual é a dificuldade aqui, gente? Qual é a dificuldade maior nesse tema? É porque quando uma banca cobra isso, ela extrai essa questão de um livro de algum doutrinador específico. E fazendo isso, o que ela corre o grande risco de fazer, geralmente faz? Ela vai pegar um conceito de um ato normativo, por exemplo, dentro dos atos normativos a gente tem, por exemplo, as resoluções, certo? Resolução é um ato administrativo normativo. Ela vai pegar um conceito que está no livro daquele cara lá, do Eli Lopes ou da Di Pietro, e fazendo isso, ela está deixando de lado todas as outras conceituações, certo? Dos outros doutrinadores. E de repente você estudou por um livro de um outro doutrinador e aquele conceito não é exatamente o mesmo que cai na sua prova, né? Esse é o problema. Por isso, como a doutrina não é tão unânime, uniforme, por isso, não costuma cair tanto, certo? Porque as bancas, a maior parte delas, ou as mais preocupadas, bancas menores não costumam se preocupar com isso, as bancas mais preocupadas tendem a fugir um pouco disso, dessa subjetividade, que cada autor coloca o seu entendimento, né, no conceito daquele ato normativo. Então, existe uma subjetividade, certo? De modo que você teria que saber, basicamente, todos os doutrinadores ali. Então, na maior parte das provas, isso não é necessário, gente. Isso não é necessário, tá? Não fica lendo o conceito. José dos Santos Carvalho Filho, ele entende que ato normativo é isso, regulamento é isso. Já Celso Antônio Bandeira de Mello entende que é isso. Não é necessário para a sua prova, tá bom? É muito difícil você se deparar com isso. E você não quer perder tempo, você tem outras coisas para priorizar. Agora, se você já é craque no que mais cai em direito administrativo, na Lei 8.112, na Lei 8.666, você já está fera, aí você vai atrás de saber os doutrinadores, é o meu conselho. Mas como não acontece isso geralmente, você precisa focar no que mais cai aqui. Primeiro, lembrando, tá, gente? Esses conselhos que eu dou para você, esse panorama que eu faço, é para que você possa entender e possa ficar mais tranquilo em relação ao que eu estou passando. Se você está no YouTube, por exemplo, você consegue avançar, bota na velocidade 2, isso aqui passa rapidinho, tá bom? Não vou deixar de falar isso, porque é algo importante, muita gente precisa disso para poder se convencer. Mas olha só, o que você precisa saber nas espécies de atos? Primeiro, dentro de cada espécie dessa, nós temos os atos propriamente ditos. Atos normativos é um grupo que dentro dele existem vários atos específicos. Você precisa saber, basicamente, quais são esses. Vou passar para vocês um panorama mais majoritário, certo? O que majoritariamente é dito pela doutrina é o que eu vou passar para você aqui. Pode ter um doutrinador que divirja, tal, ele seja diferente, mas eu repito, não costuma vir na prova essas diferenciações, uma coisa ou outra, tá bom? É muito difícil. Mas, atos normativos, por exemplo, você precisa saber que um regulamento é um ato normativo. Você precisa saber que uma resolução é um ato normativo. Uma resolução da ANS, uma resolução da Anvisa, né? Resoluções vêm ali de algumas autarquias, alguns órgãos, né? Regulamento. Regulamento, ele é um ato que serve para esclarecer a lei, para complementar a lei, ele não cria coisas novas, ele serve para regulamentar a lei, né? Aqueles regulamentos executivos. Geralmente o regulamento, ele é o conteúdo de um decreto. Quando você olha um decreto número tal, aquele decreto, os artigos dentro dele são o que nós chamamos de regulamento. Então, o decreto seria a forma, o nome do instrumento é o decreto. Você não lê regulamento número tal, você lê decreto número tal, é a forma. E dentro do decreto a gente está ali vendo um regulamento. O conteúdo é o regulamento. Está regulamentando alguma lei, alguma situação. Beleza? Resoluções. Deliberações, que são normas de órgãos colegiados, aqueles órgãos que têm vários pares ali, certo? Instruções normativas, tá? Tô falando isso que eu tô lembrando aqui, tá, gente? Eu vou passar um material para vocês, PDF, que tem isso mais completo. Só quero orientá-los aqui a saber o que fazer nesse assunto. Instruções normativas, né? Resoluções, regimentos. Um regimento interno é uma norma, ato normativo,
para ser observada, que vai ser observada por quem compõe, por quem integra um determinado órgão, né? Uma determinada estrutura da administração. Então, vou ficar por aqui. Atos normativos, regulamento, resolução, deliberações, instruções, normativas, regimentos, certo? O que são atos normativos? Deixa eu colocar aqui, gente, para você. Normas administrativas, certo? São atos que demandam uma observância maior. A administração impõe uma necessidade de ser observada alguma coisa que está ali dentro, beleza? Já os atos ordenatórios, eu vou colocar de forma muito objetiva, tá? São atos em que a administração visa colocar ordem na casa, certo? Ordem na casa. O que é ordem na casa? São atos de organização interna, são atos em que a administração, ela vai, exemplo para você entender, portarias, né? Tem gente que diz que portaria está no normativo, mas a maior parte diz que está. A portaria não é uma norma, a portaria ela traz muitas vezes uma norma que está em outro ato, beleza? Ela tem uma força ali, mas não em si mesma. A portaria diz, olha, criando aqui uma situação com base na lei e tal, com base aqui no regulamento, certo? Portarias. Nós temos aqui, por exemplo, instruções que não são instruções normativas, beleza? Instruções são essas instruções que se dá no dia a dia, que o superior hierárquico dá para o seu subordinado, certo? Nós temos aqui, ó, avisos ministeriais, são atos de organização dos ministérios, certo? Quando o ministro ele quer organizar alguma coisa no ministério, ele pode expedir algum aviso ministerial. Nós temos aqui circulares, que são atos em que a administração ela passa alguma informação para quem está ali dentro. Todo mundo desse órgão agora vai ter que vir tal expediente. É uma circular, é um aviso interno, certo? É uma mensagem interna para todo mundo. Nós temos aqui as ordens de serviço, tá? E nós temos atos de comunicação, como ofício, por exemplo, tá bom? São atos que a administração organiza a sua casa. Por exemplo, quando um servidor vai tirar férias, é publicada uma portaria. Quando o servidor recebe uma delegação, pode vir num decreto, por exemplo, mas a portaria, ela vai meio que delimitar algumas coisas que são organizadas na administração. São passadas para alguém, são ditas uma função que é atribuída, umas férias que é tirada, certo? Enfim, um acúmulo de função, tá lá, portaria tal, número tal, aquela que o cara está acumulando uma função de um outro gestor que saiu de licença. Enfim, são atos internos. Ordem de serviço, fazer alguma coisa lá dentro. E ofícios são atos de comunicação. Antigamente você tinha memorando e ofício, certo? Memorando era a comunicação interna e ofício era aquela comunicação externa. Hoje, com a redação oficial foi alterada, hoje é tudo ofício, beleza? Não tem mais essa distinção de memorando e de ofício, tá? O que são atos negociais, gente? Vou colocar aqui assim, ó. Eu sempre gosto de dar um conceito mais breve. São atos em que a administração está negociando com o particular. Mas olha só, não é um negócio em que a administração está ali de igual para igual com o particular, não, tá? Não é a administração negociando de igual para igual. Aqui é uma concessão de uma faculdade, certo? Ao particular. Vou colocar para vocês de forma objetiva. O particular pede e a administração dá ou não. Gente, atos negociais, resumindo de forma objetiva para você entender, são situações em que o particular ele demanda da administração alguma coisa, ele vai lá e requer dela alguma coisa e ela vai analisar e vai ver se dá ou não. Certo? Negociais é isso. Cuidado, ele não é um negócio, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Não é um negócio jurídico. Porque um negócio jurídico envolve duas partes discutindo alguma coisa, não é? Não é um negócio, é ato unilateral. Então, o particular pede alguma coisa e a administração vai analisar para ver se dá ou não. Beleza? Aqui, gente, você precisa saber alguns principais. Autorização, permissão,
e licença são os principais, certo? Eu vou colocar um quadrinho mais na frente, ó. Ver quadro à frente, certo? Não sei se tem uma crase aqui, né? À frente, mais na frente, não sei, me perdoe, vou botar crase, eu acho que tem crase. Gente, autorização, permissão e licença. Eu vou falar das outras espécies, atos enunciativos e atos punitivos, mas eu vou voltar para atos negociais. Por quê? Porque quando cai espécies de atos administrativos em prova, escuta bem, quando cai esse assunto, quase sempre, eu diria 80% a 90% das situações de prova que envolvem espécies de atos normativos, elas falam dos atos negociais. A OAB, o exame da ordem, ou a banca FGV, se você vai fazer uma prova da banca FGV, que é a mesma banca do exame da ordem lá dos advogados, saiba que isso já foi muito cobrado. Quando ela cobra espécies de atos negociais são os mais falados, sem dúvida, tá bom? De modo que eu vou voltar para dizer o que você tem que saber, além de saber quais são os atos negociais, certo? Então, ó, a autorização e permissão são muito parecidas. A autorização, e por que eu estou dando essa aula hoje? Porque sexta-feira passada, volta lá no meu Instagram, na sexta-feira que passou agora, a última, toda sexta-feira rola uma dica de direito administrativo na prática, né? Algo prático que a gente vê no dia a dia, mas às vezes não enxerga direito administrativo. E aí, volta lá, você vai ver que eu filmei uma banca de jornal. E eu coloquei assim, olha, esse particular, porque é um particular, que é o nome daquela banca, ele está usando o passeio, ele está usando a calçada, né? A passagem de pedestres. Ele não pode chegar lá e instalar uma banca de jornal. Senão a gente ia ver um monte de comércio aí nas calçadas sendo instalado. É bom demais. O que acontece? Nessas situações, como a calçada faz parte ali dos bens públicos, né, da estrutura da administração pública, o particular ele pede à administração para que faça uso daquele espaço. Nesse caso da banca de jornal, ele vai fazer um uso de um espaço, tá? Tem uma divergência doutrinária nesse que eu vou falar aqui? Tem, mas o que a maioria fala é o seguinte: se esse uso que esse cara vai fazer, ele vai trazer um benefício à coletividade, ele vai fazer um uso que tem um interesse coletivo e tudo mais, isso é o que a gente chama de permissão de uso de bem público, né? Não confundam aqui com a permissão. Essa permissão aqui, ó, gente, estamos falando de atos. Existe a permissão que é um contrato, que é a permissão de serviços públicos, tá? Que é como a concessão de serviços públicos. Isso é pano para outra aula. Aqui eu estou falando do ato de permissão. É um ato de permissão de uso de um bem público. Então o cara vai montar uma banca de jornal? Ele pede uma permissão da administração. Porque aquela banca de jornal vai servir para todo mundo. Ou então eu quero usar uma praça para poder... vou usar uma praça para montar um mercado de artesanato, uma feira de artesanato. Ó, quero usar uma praça, mas para fazer algo voltado à coletividade. Então aí nós temos uma permissão, certo? É diferente de eu querer usar um espaço público, por exemplo, a praia. Eu quero usar a praia para poder fazer uma festa particular, né? Não é você, servidora, que está aí, né? Tem muitos que estão só esperando passar no concurso para poder casar, né? Quando você passa no concurso, é muito dinheiro, o servidor tem muita grana e tal, você vai logo querer casar com as estrelas, né? Você vai casar na praia. Só que a praia é um bem público, você não pode chegar e casar na praia. Você vai pedir para usar esse espaço público. Só que aqui, diferente lá da praça que eu vou fazer uma exposição de arte, uma feira de artesanato, aqui eu quero usar um espaço público para fazer algo que é de interesse exclusivo meu. Só vai entrar ali naquele espaço ali quem eu autorizar, quem eu convidar, fora os penetras, lógico. Todo casamento tem os penetras, que são os que mais aproveitam e mais consomem. Então, valorize os penetras, né? Não vete penetras da sua festa, não, porque eles são um dos poucos que ficam até o final, comem e bebem tudo e saem falando muito bem do seu casamento, né? Então, não vete. Então, vai ter naquele espaço ali só quem você convidar e os penetras. Não é algo voltado para a coletividade. Então, aqui nesse caso, nós estamos diante de uma autorização de uso de bem público, certo? Lembra, auto, certo? Auto
para mim. Autorização é um uso que eu faço para mim. Autorização. A permissão, com P de público, é de interesse público. Permissão. Estou permitindo ao outro que venha, estou permitindo às pessoas que venham ao meu estabelecimento. Das duas formas, são particular pedindo para a administração para usar um espaço público e ela vai conceder ali ou não a ele, certo? Autorização e permissão são muito parecidas, há uma confusão na doutrina em relação a isso, inclusive, mas a maioria fala isso que eu estou falando para você. Já a licença é também um ato negocial em que o particular pede alguma coisa. Ela tem uma diferença muito importante para a autorização e para a permissão. Inclusive, no quadro abaixo, eu vou passar outros atos negociais e vou falar de uma outra coisa. Fica ligado, vai ser o último ponto que eu vou falar nessa aula, está perto já. Eu vou falar para vocês de uma outra coisa que cai muito, talvez seja o que mais cai do que eu vou falar hoje aqui, tá bom? Fica ligado, aguarda. A licença, ela tem uma diferença para os outros atos. Na licença, eu também peço algo. Só que, ao contrário da autorização e da permissão, que são discricionárias, o que é discricionário? Talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, ou você não tem uma base ainda. O que é discricionário? São atos que a administração tem uma liberdade de dar ou não. Ela escolhe, ela entende. Ela vai ver se é oportuno e conveniente. Ela vai ver se é interessante conceder aquilo ou não, se não vai ter prejuízo à coletividade, se é algo importante para a coletividade. Ela tem a liberdade de dar ou não dar aquilo que o particular está pedindo. Se eu quero usar a praia para casar, a administração vai analisar. Pode estar tudo bonito, perfeito, pode ser uma praia deserta, não é preservação ambiental, não vai estragar nada, não vai ter problema nenhum. Inclusive, já fizeram uma festa lá outro dia, eu estou pedindo para usar, ela pode me negar, certo? A permissão de uso, o cara pode me negar para usar a calçada, montou uma boca de jornal, ele pode me negar, a administração pode me negar. Já a licença não é discricionária, a licença ela é um ato vinculado. Olha, isso cai muito em prova. Você saber dos atos negociais quais são vinculados e quais são discricionários. Eu vou dar um quadro para você, uma tabelinha para você saber, beleza? Mas, ó, atos negociais, particular pede, a administração dá. Às vezes a administração tem a liberdade de dar ou não. São discricionários. Autorização e permissão. Já a licença é vinculada. O particular pede alguma coisa e a administração não tem a liberdade de conceder ou não. A administração tem que conceder aquilo para o particular. Certo? Exemplos. Com exemplo você fixa melhor. Exemplo sempre é melhor para você entender, tá? Eu dou muitos exemplos na sala de aula. Eu estou preparando materiais com muitos exemplos. É quase um gibi. Quem já recebeu o meu primeiro capítulo do e-book Direito Administrativo, formando a base, né? Formando a base é o quê? É explicando as coisas de forma bem objetiva e de forma completa, viu, gente? O que eu estou fazendo, quando eu falo formando a base, não é formar a base para depois você ter que construir toda a casa em cima, não. É formar um conhecimento sólido que você já consegue levar para as provas. E provas de nível considerável, tá bom? Obviamente, alguns assuntos a gente precisa entrar mais. Mas, por enquanto, não é esse o objetivo. Se você não viu ainda, dá uma olhada. O e-book estava disponível só para quem está no grupo do WhatsApp, tá bom? Não tá, eu vou lançar depois, aguardem. Mas, enfim, vai ser mais ou menos, quem já tem vai ser naquele estilo, ilustrado, parece um gibi de tanta informação e tanto desenho que tem, tá? Davi vai vir ainda mapas mentais, certo? Elaborados por quem sabe fazer. E assim vai. Mas olha só, exemplo de licença. Você faz uma semana de aula teórica para aprender sobre o CTB, o Código de Trânsito. Você faz 10, 20 aulas práticas, né? Na minha época eu só fiz uma, se você soubesse dirigir já, você fazia uma. Ah, sabe dirigir, já ia para a prova do Detran, agora parece que é obrigatório. Até um tempo desse era obrigatório simulador, né? Só para ganhar dinheiro seu, tirar dinheiro de você sugar. Deixou de ser obrigatório, graças a Deus, alguma coisa boa. Mas você tem que fazer, me parece agora, as 20 aulas de autoescola, 20 aulas práticas, 10 aulas, não sei, certo? Você fez todas as aulas práticas, você chega lá no Detran para fazer a prova e você passa na prova do Detran. Me diga uma coisa, você fazendo isso, você está pedindo à administração pública que ela lhe permita, entre aspas, não é uma permissão, lhe permita que você dirija, sem ser parado na blitz e levar multa, certo? Você tem que ter a CNH. A administração, depois que você passou por tudo, ela tem a opção de não lhe dar a CNH? Não tem.
Não tem. Ela tem que lhe conceder a CNH. Por quê? Porque você preencheu todos os requisitos legais para poder ter o direito a essa licença para dirigir. Aqui a administração não tem opção. Se você preencheu todos os requisitos, ela tem que lhe conceder, tá? Eu já estou parando um pouquinho aqui porque é o que mais cai. É o que mais cai, certo? Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem pular para os enunciativos e para os punitivos, no NONEP. Eu não vou nem pular. Eu vou falar dos enunciativos e punitivos por último. É bem rápido, é bem tranquilo, é 1 minuto para terminar. Eu vou falar dos negociais. Por quê? Porque eu quero deixar essa dica que eu vou dar aqui, eu já estou dando, na verdade, porque o que mais cai é esse. Eu vou, inclusive, aqui negritar isso, para que você fique ligado, certo? Despenca em prova, tá bom? Eu queria até colocar um negócio aqui, ó. Você faz a sua organização aí, tá bom? Na sua casa, no seu caderno. Faça a sua organização, tá? Eu tô no computador e eu vou colocar assim, ó, para ficar legal aqui, para poder a gente ficar antenado, certo? Cadê? Deixa eu ver aqui para vocês inserir. Deixa eu formatar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, sem preenchimento, beleza? E vou colocar aqui para vocês uma linhazinha, para que vocês não esqueçam de jeito nenhum que isso aqui tem que ser foco de vocês, tá? Eu vou inclusive aqui, ó, engrossar essa linha para ficar tudo mais legal, certo? Beleza? Então, gente, a licença você não tem autorização. Enquanto eu edito aqui, deixa eu dar um outro exemplo para você. Na licença, outra coisa, quando você quer construir na sua casa, certo? Quando você quer construir, você não pode chegar, você pode ter o terreno ele é seu, certo? O terreno foi comprado com seu dinheiro, você já é servidor público, você não vai comprar casa, pronto. Eu sempre digo em sala de aula, você vai comprar um terreno. Por quê? Porque você vai construir a casa do zero, você já tem muito dinheiro, né? Você já tem muita grana, você vai comprar um terreno para você construir aquela casa dos seus sonhos. Então você compra o terreno, está no seu nome, você compra todo o material de construção para fazer a sua obra, a sua casa de 2, 3 andares, né? Você contrata arquiteto, faz todo o projeto. Você contrata a empreiteira, né? A OAS, a Odebrecht, para poder construir, né? Empreiteiras confiáveis, beleza. E aí você organiza tudo, está pronto para construir, a propriedade é sua, mas você não pode construir se você não for lá na prefeitura pedir uma licença para construir, certo? Gente, o que a administração, o que a prefeitura quer com isso? Ela quer olhar o seu projeto, ela quer olhar a área que você vai construir, ela quer ver se está tudo em ordem, se você não vai afetar a coletividade, se você não está entrando no terreno público, se você não está avançando em propriedade alheia. Ela quer ver se o seu projeto está dentro das condições legais do Código Urbano, né, do código de posturas, do Código de Obras do município, certo? Por exemplo, tem certos lugares, aqui em João Pessoa, né, quem está em João Pessoa, maravilha, a gente mora onde muitos passam férias, né, tem muita gente aqui do Ceará, Fortaleza, terra de praias belíssimas. Então, na orla de João Pessoa, nem todas as capitais, nem todos os estados são assim, mas na orla, nem todos os municípios, mas na orla de João Pessoa, não pode haver nenhum prédio com mais de 3 andares. Acabou. Se você leva na prefeitura um projeto de construção de um prédio, ela vai dar uma olhada. Se for na orla e o seu prédio tiver 4 andares, ela já entende que está ferindo a lei. A lei já foi criada pensando na coletividade. Por quê? Porque por que impedir a altura de mais de 3 andares? Questão de ventilação, benefício à coletividade. Tudo que a administração faz é em favor da coletividade. Se a administração perceber que tem algo ali fora do que está em lei ou algo que é prejudicial à coletividade, ela vai negar a você. Beleza? Agora, se está tudo perfeito, ela não tem essa opção. Ela tem que lhe conceder a licença para construir a sua casa. Beleza, gente? Tranquilo. Teria vários outros exemplos aqui, né? Eu fiz o curso de Direito, passei 5 anos estudando. Quero advogar, quero exercer uma profissão. Posso? Não posso. Tenho que passar no exame da ordem. Vocês que são do exame da ordem, que estão me assistindo aqui, têm que passar no exame da ordem.
Agora, quando eu terminei a faculdade de Direito, quando eu fiz a prova da OAB e passei, agora não tem opção, é vinculado. A administração tem que me conceder a licença para exercer essa profissão, que é a vermelhinha, a carteira do exame da ordem. Acho que ficou bem claro, né, gente? Eu parei e gastei um tempo aqui com isso, tá? Para que você entenda o que é. Vou falar outra coisa que agora pega esse bizu, que esse bizu é pressão, esse bizu é potência, certo? Deixa eu escrever aqui, deixa eu colocar uma tabelinha aqui para vocês. Tabela, essa tabela vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Vai ter 1, 2, 3 colunas, beleza? Olha só, você vai fazendo aí também, vai organizando aí o seu material. Eu quero dar uma mesclada aqui nessa coluna, nessa linha, mesclar células. Deixa eu até tirar essa divisão de uma página para outra. Vamos lá. Atos negociais. E aqui, ó, vinculação versus discricionariedade. Gente, foca nisso. O que na sua prova já caiu muito, pode cair muito na sua prova? Primeiro, quais são os atos negociais, certo? Tá aqui pra gente. Segundo, uma coisa muito importante, tá, gente? Muitas pessoas devem pensar assim, quando eu quero construir, eu vou lá na prefeitura e ela tem que me dar um alvará. O alvará, gente, é um meio pelo qual se concede um ato negocial desse, tá? Então, é que nem o que eu expliquei agora sobre o regulamento e o decreto. Quando vem um regulamento, quando, por exemplo, o chefe do executivo, quando o prefeito ele quer regulamentar uma lei, vamos supor que uma lei municipal diz assim, fica criado determinado benefício, determinada vantagem aos guardas municipais de João Pessoa, certo? A lei criou uma situação nova, só que quem é que vai ganhar? Todo mundo? Aí a lei diz assim, será requerido, será pago, suponha que seja um benefício de capacitação. Então, fica criada ali o auxílio capacitação para os servidores que preencherem os requisitos previstos em regulamento. Pronto, a lei trata disso. Aí vem um regulamento. Precisa vir um regulamento para explicar essa lei, para dizer assim, eu já expliquei isso num vídeo, em que a gente fala de regulamento executivo. Volta um pouquinho, também é na prática, lá para trás, vê lá, é poder regulamentar. Volta no Instagram e olha nas sextas-feiras, é a postagem verde. Eu sempre gosto de colocar cores, porque é mais fácil você identificar. Toda postagem que tem verde e branco é sexta-feira na prática. Tem um lá que é poder regulamentar. Explica isso que eu estou falando para você. Esse regulamento, que vai dizer assim, o guarda municipal tem que requerer de tal forma fazer tantos cursos de capacitação, tem que comprovar que fez os cursos da maneira, declaração. O regulamento vai explicar como é que vai acontecer isso, como é que vai ser paga essa vantagem. O regulamento é o que está explicando a lei, mas ele não vem através de um documento chamado regulamento, ele vem através de um documento chamado decreto, certo? Você vai ver decreto número tal. Quando você vê do que se trata aquele decreto, que toda lei tem ali, né? Em cima do canto direito ali tem assim, dizendo, trata disso, aquilo outro, trata do regime jurídico dos servidores civis. Vai lá dizer assim, regulamenta a lei, tarará. Decreto é a forma que traz dentro dele um conteúdo que é o regulamento. O alvará é a forma que traz dentro dele uma licença, uma autorização, uma permissão, certo? Então, quando você vai pedir uma licença para construir, a administração ela vai lhe dar essa licença através de um documento. Se você der uma lida lá em cima, vai ter alvará de licença, alvará número tal. É como você quer abrir um negócio, quer abrir um comércio. Vai ter laudo dos bombeiros, vai olhar, ver se está tudo em ordem, se tem saída de emergência, se tem extintor, se está tudo bonito, a fiação, está tudo, estrutura legal, está tudo bonitinho, certinho, está constituído, tá. A administração vai lhe dar uma licença
Só que essa licença é um conteúdo que vem dentro de um papelzinho, e o nome desse papel, o nome dessa forma é alvará. Tá bom? Tem uma divisão, que eu vou colocar isso no material que vocês vão receber, tem uma divisão que divide as espécies em quanto à forma e quanto ao conteúdo. A forma seria o meio pelo qual um ato vem ao mundo, decreto, alvará. E o conteúdo seria o que está dentro ali daquela forma, daquele documento. Decreto tem um regulamento, alvará tem uma licença. Vou passar para vocês no material aqui, PDF, tá bom? Gente, para a gente não perder mais tempo, né? Eu já vou aqui em 40 minutos de aula. Hoje é a primeira aula, eu gastei um tempo explicando algumas coisas no início. Eu não vou ficar explicando sempre, tá bom? Mas volta lá. Tem uma regrinha que eu vou botar aqui para vocês, ó. É a regrinha do Vapalha, certo? Eu gosto de colocar assim, outras pessoas colocam de outras formas, aí você escolhe do jeito que você quiser. Se você já sabe, beleza, tá? Cada letrinha dessa é um negócio. Vou colocar aqui, ó. Visto. Autorização. São os atos negociais, tá? Autorização, permissão. Aprovação. Licença. Homologação. Falta uma linha aqui. Vou colocar uma linha aqui embaixo. Homologação e admissão. Não sei se percebem, mas ó, Vapalha são as iniciais aqui, ó, de cada primeira letra dessa. Beleza? Visto, autorização, permissão, licença, homologação. Beleza? E o que é isso, gente? Primeiro, são atos negociais. A prova pergunta muito assim, ó, determinada resolução. Aí pergunta, esse é um ato o quê? Espécie de que ato? Que espécie de ato normativo, de ato administrativo? Você bota normativo, né? A licença, é uma espécie de ato enunciativo? Não, é negocial, certo? As ordens de serviço, tá? As circulares são espécies de atos negociais? Não, são atos ordinatórios, tá? É importante você saber, ó, o que é, aonde cada um desses está aqui dentro, tá bom? Atos normativos, atos ordinatórios, atos enunciativos, beleza? Então, é importante que vocês saibam que uma instrução normativa é ato normativo, que um parecer, aqui ó, são atos em que a administração apenas enuncia, ou seja, fala algo, certo? Aí é importante você saber que aqui tem parecer, aqui tem atestados, aqui tem certidões, certo? Aqui tem apostila, né? A apostila do curso, certo? É um acréscimo no registro. Beleza, gente? Então, um parecer, já caiu muito isso. O parecer é uma espécie de ato ordinatório. Não, é enunciativo. O enunciado da questão é aquele espaço em que a questão fala o que ela quer que você diga lá na resposta. Enunciativo apenas fala alguma coisa, certo? Apenas enuncia alguma coisa. Beleza? Mas vamos voltar aqui. Já expliquei o que são atos enunciativos, tá bom? Nem preciso mais explicar. Gente, o que você precisa saber? Quem aqui é discricionário e quem aqui é vinculado, tá? E aqui a verdade é uma só. Eu não precisava de mais... Eu não precisava de mais de uma... Aí você entende aqui, tá bom? Eu não precisava de mais de uma coluna aqui não, tá? Então você faz aí, vai ficar uma coluna em branco, certo? Beleza? Tranquilo. Autorização e permissão, eu já falei para vocês, gente. São discricionárias. Autorização é discricionária. A permissão também é discricionária, certo? A aprovação também é discricionária. Beleza. A licença, eu falei para vocês, é o quê? Vinculada. A homologação também é vinculada. E a admissão também é vinculada. Gente, a aprovação determinados atos demandam aprovação. Só que essa aprovação, diferente da homologação, que é uma espécie de aprovação, de ratificação, certo? São formas de ratificação.
essa homologação ela é mais formal, ela é mais burocrática, ela tem um procedimento previsto em lei. Então ela é vinculada, geralmente. Já a aprovação, não. Imagine um chefe aprovando o que o subordinado fez. O chefe fez assim, o subordinado fez, chefe, vê se tu aprova. O chefe faz, não, não aprova. Não está como eu quero. Pronto. Entende? Muitas vezes isso vai acontecer. Essas aprovações da chefia e tal, que são discricionárias. O chefe pode não aprovar, vai dizer, faça assim, desde que seja dentro da lei, lógico, faça de tal forma. É discricionária, tá? Aprovação. E homologação é vinculada. A admissão é o particular ser aceito em determinadas coisas que são fornecidas pelo Estado, determinados serviços que são fornecidos pelo Estado. Por exemplo, ser admitido numa escola pública. Se tiver vaga na escola e você pedir, a administração tem que lhe admitir. Se você sofreu um acidente, vai no hospital público, tem que ser atendido no hospital público. É vinculado, não tem opção. Já o visto, gente, são situações administrativas, mas boa parte das pessoas não colocam como discricionária ou vinculada, porque em determinada situação pode ser vinculada ou pode ser discricionária, ok? Como é que você vai fazer aqui esse vapalha? Você vai tirar o visto, certo? Aí só vai sobrar aqui 6 atos negociais, que são os mais recorrentes em prova, certo? Os 3 que eu falei aqui em cima são os que mais caem, tá bom? Os 3 que eu falei aqui em cima são os mais recorrentes, sem dúvida. Você vai ver muito esses 3 aqui caindo. Agora, você pode ver a homologação, a admissão e tudo mais, certo? Como é que você vai fazer? A autorização e permissão, você já sabe que é discricionária. Então, você vai dividir aqui em 2 grupos de 3, já que sobrou 6, certo? Você vai dividir em 2 grupinhos de 3 aqui, ó. Vou botar aqui um grupinho azul claro, e esse grupinho vou botar vermelho, certo? Um vermelhinho mais claro aqui para vocês também, beleza? Vapalha. Separa o V, que é visto, sobrou o apalha. Então, os 3 primeiros discricionários tá junto de autorização e permissão. A aprovação também é. E a licença eu já falei que é vinculada. Então, o que está junto da licença, homologação e admissão também são vinculados, certo? Você precisa saber disso. Você precisa saber quem é discricionário e quem é vinculado. Beleza, você precisa. O visto pode ser um ou pode ser outro em determinadas situações, tá? Por isso que não é colocado como um ou como outro. Mas calma, vem cá. Para que você não tenha erro, é só você lembrar da regra do R. O que é a regra do R? O que é a regra do R, pessoal? Você vai olhar para esses atos negociais. E se a sua prova perguntar, uma licença, uma autorização à permissão, é um ato vinculado, muitas vezes ela dá um conceito perfeito sobre um ato, só que ela bota que ele é discricionário, mas ele é vinculado. Você tem que saber, tá? O que você vai fazer? Você vai olhar para a palavra, para o ato negocial. Uma licença. Você está vendo a aula de hoje e sabe que a licença é vinculada, mas você não lembra na hora da prova. Às vezes você esqueceu. É tanto assunto que você não está lembrando. O que você vai fazer? Você vai pegar essa licença, essa palavra licença, e você vai ver se tem R lá no meio. Certo? Olha para cá. A palavra discricionária tem R, não tem? Tem. Discricionário tem R. O que tiver R ato negocial que tem a letra R é discricionário. Acabou-se. Acabou-se. Autorização. Permissão. Eu não sei fazer aquele negócio da língua, não consigo. Aprovação. Tem R? Tem. Então é discricionário. Vinculado. A palavra vinculado. Tem R? Não. Se não tem R, não é discricionário.
Beleza. Licença tem R? Não. Homologação tem R? Não. Admissão tem R? Não. Então são vinculadas. Um bizu desse no dia 12, dia das crianças, é o mesmo que pirulito na boca de criança. É ou não é? Ou então o dia de Nossa Senhora Aparecida, é o mesmo que Nossa Senhora que está assim abençoando a sua... Né? Um bizu desse você não recebe toda hora. Gente, por favor, se liga. Isso cai muito em prova. Galera do exame de ordem OAB, cai demais. E como sempre, eu gosto de conversar muito com você. Já estou em 50 minutos de live, vou vazar, certo? Vou terminar agora. Mas olha só, uma observação. Alguns doutrinadores colocam o visto dentro de uma dessas duas classificações, como discricionário ou como vinculado. Mas todo doutrinador que diz que o visto é uma coisa ou outra, certo? Ele coloca em que grupinho? Na regra do R, me diga você. Um doutrinador que disser que excluir o visto de um dos dois, colocar só dentro de um, ele vai colocar onde? Na regra do R. Visto tem R? Não, então não é discricionário. O visto é vinculado. Se você tiver que escolher para dizer se o visto é discricionário ou vinculado na sua prova, marque que ele é vinculado. Beleza. Para finalizar, 51, vou terminar em 51 minutos, uma boa ideia, certo? Uma ótima ideia essa daqui. Atos punitivos. São atos em que a administração pune alguém. Pode ser o exercício do poder disciplinar ou poder de polícia. Punição interna ou punição externa. Sempre com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Que estão lá no artigo 5º, no inciso mais caro da Constituição. Qual é o inciso mais caro da Constituição? Louis Vuitton. Opa, é V. Louis Vuitton. É o inciso 55 da Constituição. Contraditório e ampla defesa. Beleza, gente. Olha lá, nós temos um bom material aqui, um bom quadro, hein, gente? Vou disponibilizar esse material para vocês. Vou colocar aqui um quadrinho que também separa as espécies quanto à forma e quanto ao conteúdo, certo? E vou soltar no grupo do WhatsApp. Se você não entrou, vai lá e entra agora no grupo do WhatsApp, tá? Esse PDF vai ter uma senha e só vai ser aberto com uma senha que eu vou passar para vocês aqui, tá? Eu vou colocar aqui, a senha vai ser NONEP, beleza? A senha vai ser NONEP, tá aqui, ó, tá destacado. NONEP é a senha, beleza? Anota, NONEP, N-O-N-E-P, NONEP é a senha, tá? Eu vou passar, na verdade era para eu ter dado essa dica, hoje vai ser uma colher de chá, tá no final. Se alguém for esperto passar para o final, vai pegar a senha do PDF no final. Mas na próxima eu vou dar no meio da aula, beleza? Vou dar no meio da aula para vocês. Então, tudo certo, gente. Não esqueçam, não cai tanto os conceitos de cada um desses não, tá? Por mais que eu vou incrementar no material PDF, vou colocar um conceito bem objetivo para vocês. Vou colocar um conceito para vocês de cada um desses, tá bom? Conceito objetivo, não é um conceito unânime, porque não tem unanimidade. E, beleza, vou disponibilizar para vocês junto com um quadrinho que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, despenca prova, velho. Não deixa de saber isso, não. Tranquilo, beleza, gente. Foi bom estar com vocês nesse feriado. Ó, não é nem 8h30 ainda e você já tem uma aula dessa legal, um bizu legal, tá? Lembrando, revisão das 24 horas, amanhã, toda terça-feira tem revisão das 24 horas, e a revisão das 24 horas agora não vai ser mais disponibilizada no Instagram, vai ser disponibilizada só no grupo do WhatsApp, certo? E quarta-feira tem simulado sobre isso, tá bom? Toda quarta-feira, Chacon dá simulado para vocês. E quarta-feira que vem, simulado sobre espécies de atos administrativos, para você fixar bem esse conteúdo e não esquecer mais até a sua prova, beleza? Depois que você assistiu essa aula, depois que você revisou nas 24 horas, já fixou mais. Depois que você resolveu 10 a 20 questões que eu sempre coloco, já fixou mais ainda. Aí você não esquece, bota e-mails para frente que você não esquece. Vai até acordar com isso na cabeça. Beleza? Valeu, gente.
Estamos juntos. Até a próxima. Obrigado aos que ficaram até aqui. Tem uma galera assistindo? Tem? Ninguém bota aqui nem uma hashtag aí, um negócio, não, da galera que está aqui. Eu confesso que é a primeira aula nesse formato, então talvez nem todo mundo esteja ciente do que vai rolar aqui, mas eu vou deixar salvo, eu vou divulgar mais e mais, tá? Quem tá aí? Tem alguém aí? Fala aí, tô aí e tal. Não sei. Tem alguém por aí? Alguma coisa a ser dita? Tô vendo aqui algumas pessoas assistindo. Ninguém comentou ainda. Não sei se estão só de bobeira ou se estão só de corpo, não estão de alma e coração, né? Enfim, tem? Não sei, não tem? Não, beleza, vamos embora. Não vou ficar esperando vocês não, até porque hoje é feriado. Eu cumpri a minha missão com vocês aqui, tá bom? Gente, contem comigo. Se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube, se inscreva, porque você, quando começar uma live dessa, ou quando tiver qualquer aviso, um vídeo novo, você vai receber no seu e-mail, tá? É importante. Vai no Instagram, @prof_chacon e acessa, bota para seguir lá, tá bom? Tem o Facebook também, certo? Que você pode acessar. O Facebook é Professor Chacon, tá? Assim como eu estou falando aqui do grupo do WhatsApp, assim como é também o YouTube, tá? Professor Chacon, você está aqui no YouTube já, você já sabe, certo? E beleza, tudo certo, tudo tranquilo. Foi bom estar com vocês. Um ótimo segunda-feira de feriado para vocês, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora de Fátima, tá? Simara tá aqui, ó. Simara, coisa boa você por aqui. Simara é guerreira, velho. Simara toda manhã marca, posta, a gente aí marca. Eu fico orgulhoso demais de ver a resiliência de Simara que tá aqui. Viu, Simara? Persista, você vai ser policial federal, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Aproveitem, fiquem com Deus. E estamos juntos. Contem comigo para o que precisar. Até a posse depois dela, ok? Tchau, tchau.